Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Que esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Não são, trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo somente com um terço. Já tem a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É lindo, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados para a perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso. E somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, não é lindo? Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder, que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então é preciso que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então eu trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço, quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala, não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário,
mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro. E aqui ela fala que Jesus virá num lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, aqui nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem. Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar, não adianta, seja caso perdido. Fala, não, demônio potência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala, seja o que for mais difícil, peça. Então, eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17, quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele, aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural que nos foi dada que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não. Recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado e não cultivado isso. É uma opção ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Não tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa. É uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Aonde que eu me sustento? É nele. Ele é a minha segurança. Ele é a minha estabilidade. Então isso é fé. E fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala, nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim, Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim, vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós?
Se a gente não pegar a palavra e não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê. Não vê para que lado ir. Não vê que decisão tomar. Cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada. Era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé, e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele, para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida, e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, ele nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. Eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? O senhor está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, a nossa vida, a nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Nós não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus: aumenta a minha fé, me ajuda a confiar, quando eu sei que aquilo é uma ordem sua, me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou: Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Quando é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. A segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele sente aquela multidão passando, pergunta: quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim: para com isso, você está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí ele continuou gritando. Quanto mais o povo falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou
e falou: chamai-o. Aí as pessoas falaram: ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que é esse chamado é da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar: Jesus, tende compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele: que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala: Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor. Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim: você está chamando Jesus? Bobagem, minha filha. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje gritar a Ele: Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou, me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você: não precisa insistir com a oração. Não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita, mais insista, e Ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início, antes de você abrir a boca Ele já sabe. Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora Ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então, os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ah, meu Deus! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala: desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar: mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão.
é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério? Não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele e nele? É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim: desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama a todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. É só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, a Madalena estava chorando. E ele fala com ela, Maria, e ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você. E Ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele: Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja, me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda, me dê confiança, me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim: se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem, nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo e podemos recebê-lo todos os dias. Então como é que a minha fé pode crescer
pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com Ele, mais Ele tem a oportunidade de me transformar, mais Ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais Ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo sem, ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque Ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, Ele sentiu fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, Ele viveu, com exceção do pecado. Então nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje Ele veio na figueira, Ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí? Dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje Ele veio até nós. E vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha. Mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Ó, que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Ó, que bom. Confesso também uma vez por ano. Está ótimo, está bom, não, Filó? Não, uma vez por mês, pelo menos. Nunca leu a palavra. Oh, que bom. Maravilhoso. O que Ele vai encontrar quando Ele chegar em você? Que às vezes Ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando Ele vem aqui como se fosse a figueira em cada um de nós, Ele tem sede da nossa história, da nossa vida com Ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por Ti, Jesus. Somente por Ti é que eu faço isso. Somente por Ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida, eu vou cuidar do meu irmão por Ti. Eu amo o meu irmão por causa de Ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se Ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, Ele está com fome, fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome, por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, viva. Está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim:
com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão, quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? É igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andaram 40 anos, para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito. Então às vezes a gente não anda, porque está parado no passado. Solta o manto, arranca, vamos pedir a Jesus, arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença, me arranca da minha poltrona, Senhor, do meu egoísmo, do meu comodismo, Senhor, que não quero me mover. Vão rezar, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse, mas chama essa mesma pessoa para uma promoção, vai antes você, fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção, o que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele te chama todas as vezes, chama inúmeras vezes, Ele te chama, para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor, essa falta de coragem de assumir a minha fé, essa falta de disciplina, me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso, eu arranco tudo isso, arranca para mim, me ajuda. Eu creio que o Senhor é vivo, eu creio que eu te recebi, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, eu creio. Então é preciso pensar nisso, porque quando a gente passa por situações tão difíceis, e como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida, que a gente vai vendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio, que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar, isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes. Jesus fala, se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos, que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional, que Deus nos dê a graça da fé no amor dele, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno.
e que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração, que essa fé possa nos fazer alegres, que essa fé possa nos dar coragem, que essa fé possa nos fazer ser transformados, e que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas, pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade: Jesus, eu creio, de verdade eu creio, mas me ajuda a acreditar, cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar, que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé, que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa. Fortalece a minha fé, para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo, que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo, maravilhoso. Quem somos nós para ter um Deus tão doce ao nosso lado, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor, que a gente não tenha medo de viver essa fé, que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala, mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês, é real, pode se entregar a Ele, jamais será decepcionado, jamais será traída, jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu, nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história, a minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço, e a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias: me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela: me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé pouco parecida com a sua, que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera como a senhora teve, mas que nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música, não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Todo mundo conhece essa forma de chamar o Espírito Santo pelo coração imaculado de Maria? Jesus fala para a gente fazer isso várias vezes ao dia. Várias vezes. Cada vez que você vai tomar uma decisão, chama dessa forma. Quem estiver com a palavra de Deus, gostaria que você, quem quiser abrir, abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25.
Esse trechinho que eu vou falar com vocês, lembra de quando Paulo estava preso? E ele falou: eu quero ir para Roma, porque eu sou cidadão romano, eu quero um outro julgamento, né? Então, na época, quando o rei Agripa chegou, né? O Festo foi lá saudá-lo e falou com ele assim: olha, eu trouxe um homem que precisa ser julgado, e os seus acusadores, isso está no versículo 18, tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Esse detalhe que quase passa despercebido. A respeito desse certo Jesus. O mundo diz que ele está morto. Nós, cristãos da igreja, anunciamos que ele está vivo. Então, por que eu trouxe esse trecho hoje? Porque eu tenho uma preocupação com a nossa caminhada espiritual. E aqui nós temos duas coisas que a gente precisa pensar. Jesus como um personagem, aquele homem que existiu, ele existiu, teve uma história, foi morto, porque um personagem, eu posso escrever o que eu quiser dele, ok? Posso contar histórias, posso fazer um filme, eu posso fazer o que eu quiser sobre um personagem, só que o personagem não se comunica comigo, certo? Isso é diferente de uma pessoa, não é isso? É diferente de uma pessoa, porque quando eu estabeleço, para me conhecer uma pessoa, para me ser uma pessoa, tem uma relação eu e tu, e nós afirmamos que Jesus é uma pessoa. Qual é a diferença disso dentro da igreja? Qual é a diferença? Porque eu estou trazendo isso para a sua vida. Qual é a importância de que eu estou falando? Porque quando eu vejo Jesus como um personagem, eu posso vir, fazer tudo que tem na igreja, eu posso falar dos dogmas, eu posso participar de tudo que a igreja traz, eu posso até acreditar que ele está vivo na Eucaristia, posso fazer tudo isso. Qual é a diferença? Ele não aquece o meu coração. Sabe aquela religião fria? Ah, sou católico. Desde que dia, minha filha? Não tem vibração, não tem paixão, não tem aquele amor que tira o seu fôlego. Você não morre por ele, você não se levanta por ele, você não se gasta por ele, você só é católico. Eu não quero que vocês tenham uma religião, não é só uma religião que eu estou falando, acreditar em Jesus e ter uma vida assim, mais ou menos. Porque a vida nossa, do ser humano em geral, ela é mais ou menos dividida no antes e depois. Então eu falo assim, para os casados a gente fala assim: antes de eu casar eu fazia assim, depois que eu casei eu fiz assim. Quando é um sacerdote, antes da minha ordenação eu era assim, depois da ordenação. Então tem que ter um antes e um depois. Eu quero que a vida de você seja marcada, igual foi marcada a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida era assim, depois que eu me encontrei com Ele, com Jesus, a minha vida é outra, é com sabor, com amor, é outra história. Compreende a diferença de crer num personagem e crer numa pessoa? Essa diferença, ela é brutal na nossa vida. O nosso coração, ele tem que ser aquecido. Eu não quero que vocês tenham só muito ativismo com a igreja, eu quero que vocês de verdade tenham uma vida com Deus. Compreende a diferença disso? Compreende? É completamente diferente. Porque como é que eu vou falar que eu conheço você? Se eu te encontrar, eu tenho que assentar com você, eu tenho que saber por que você preferiu o cabelo curto,
e não quis o cabelo longo. Qual que é o seu prato predileto? Qual é o seu cheiro? Isso é conhecer o outro, é, entre aspas, perder tempo com o outro. Então não tem jeito de eu falar que eu conheço se eu não o encontro. E eu encontro com ele na palavra, e eu encontro com ele na Eucaristia. Eu vou morrer falando isso para vocês, porque essa é uma experiência extraordinária. Não tem outra experiência maior do que receber Jesus vivo todo dia, que é você de verdade encontrar com uma pessoa, que é esse mistério, né? Como dizia Padre Pio, que hoje é dia dele, né? O Senhor em mim e eu em ti. Esse mistério que eu não consigo alcançar, mas é porque realmente é extraordinário. O próprio Deus que nos cria, nos alimenta. Mas eu tenho que, quando fala Filó, mas eu já conheço. Na verdade, hoje eu convoco vocês, que se você já caminha e já acha ele uma pessoa, se o seu coração já se aquece por ele, eu quero que você cada vez mais deseje ele, busque cada vez mais por ele. Nenhum de nós está fora dessa convocação. Essa convocação é para todos. Nós precisamos de uma religião que faz tremer o mundo, por causa dele, não é por causa de nós, é por causa daquele que cremos, é por causa daquilo que ele pode fazer através de nós. Quando a gente comunga, o final da missa, começa a nossa missão, que é lá que eu vou testemunhar o Deus que eu recebi aqui agora. Senão, qual é o sentido? Senão, como é que você transforma? Nada, nem você, nem as pessoas, nem o ambiente. A gente não tem a audácia de querer transformar o outro, porque quem faz isso é só o Espírito Santo. Mas eu primeiro preciso ouvir essa palavra, ser transformado, para que as minhas atitudes, aonde eu estiver, reflitam o Deus que eu creio. Ser cristão não é fácil, ser católico não é fácil. Amar o inimigo igual ele mandou é facílimo. Perdoar o dia inteiro, respeitar, rezar por aqueles que fazem mal, por aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem por aquele que deu um tapa na sua cara. É simples, né? Muito simples, mas é um caminho, porque quando começa a caminhar com ele, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a roupa do homem velho e começar uma história do homem novo. Quando a gente faz a opção de caminhar com uma pessoa, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A gente começa a perceber que caminhar com Jesus, duas coisas já começam a transformar a minha vida. Duas coisas eu ganho. O ser humano, ele não dá conta de ter uma vida sem sentido. Não dá, tem que ter um sentido. Senão nós corremos o risco do autoextermínio. Chega um momento que nada está bom. Você não vê sentido em nada, não vê razão em nada. Quando eu faço a opção de caminhar com ele, Jesus, quero falar de duas frases que ele comentou. Ele fala: eu sou a luz. Eu sou. Então, quando a gente caminha com ele, que eu descubro essa pessoa, eu posso não saber direito o caminho, mas ele é a luz que ilumina o caminho. Então, quem caminha comigo não anda nas trevas, não é assim que ele falou? Porque ele ilumina. Então, quando eu caminho com ele, eu começo a entender que a minha vida tem um sentido. Eu sei de onde eu vim. De onde que eu vim? De onde? De onde? Do amor. Vocês não podem titubear. De onde você veio? Do amor. Eu sou fruto de amor de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Isso é para a gente ser insuportável, né? Eu fui sonhada por Ele. Entre tantas possibilidades de criar alguém, Ele quis me criar. Já pensaram nisso, que eu podia não existir? Você fala, eu podia não existir? Você tem que pensar isso. E eu sei para onde eu volto. Eu tenho alguém que me espera. Isso é extraordinário. Então, se eu sei de onde eu vim e para onde eu volto, eu sei que eu tenho um caminho. É isso. Eu não estou aqui perdida. Eu tenho um pai que me sustenta. E aí está escrito na carta de João, na primeira carta de João. Ele fala: quem tem o filho, ele fala lindo. É tanta coisa bonita que ele fala, né? O testemunho é este, né? Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. A segunda coisa que eu recebo quando eu caminho com essa pessoa é a certeza que Jesus, daquela frase que Jesus disse para Marta, diante da morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu te pergunto, crês tu isto? De verdade você crê nisso? Porque isso não nos tira o medo da morte. O momento da morte, ele não é brinquedo. Ele não tira o medo da morte, mas ele me dá a certeza absoluta que não acaba ali, não tem a última palavra e que eu irei vê-lo. Como diz Jó, os meus olhos, esses olhos irão vê-lo. De verdade vocês acreditam nisso, gente? Fala, filho, mais ou menos. Porque a gente não gosta muito desse assunto. Estou falando mentira? Não estou. Porque olha que todas as vezes que eu estava em um momento decisivo com as famílias e que eu perguntava, o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava desse pedaço. E eu falava com as mães, crês tu isto, que você vai rever essa filha ou esse filho? Você crê que você vai rever sua mãe, seu pai, aqueles que você ama? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só não estava aqui não. Falando para você? Estava não, de jeito nenhum. A ressurreição de Jesus é a nossa sustentação. Tem que alegrar o meu coração, tem que ter um coração aquecido, eu tenho que ter uma fé que tem que abalar as pessoas que estão perto de mim. Não é porque eu vou ser indestrutível, não, é minha fé nele que fala, a última palavra ainda não aconteceu, porque ele não agiu. É ter a confiança absoluta que ele me ama, que ele veio nesse mundo e deu a vida para que eu tivesse a vida eterna. Ele mostrou o amor que ele tem por mim pela cruz. E é duro pensar, mas a gente tem que de vez em quando pensar, fala, ele morreu por mim? Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente não dá conta de conter isso é muito grande. Eu falo, mas ele buscou a mim, ele me quer com ele eternamente. A gente não tem dimensão do que significa isso. Porque o dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, a minha vida inteira será transformada, porque tudo que eu vou fazer, eu vou pensar em quem? Nele. Eu deixo de pensar em mim como centro e penso nele. Fala, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Esse é o propósito da minha vida? Eu vou passar a agradecer a ele por tudo que acontecer, bom ou ruim, porque eu sei que ele me ama, então nada de mal ele vai permitir que chegue. O que chegar é para o meu bem, é para a salvação da minha alma. Às vezes ele precisa me ensinar naquilo que está acontecendo naquele momento. Haja fé, não é? Não é? Mas isso é um exercício. Como é que eu vou crescer a minha amizade com ele? Quanto mais eu encontrar com ele, não tem mágica, tem investimento. Então, se ele deixar de ser um personagem para você, para ele ser uma pessoa que vive no Espírito e por isso permite que ele esteja dentro de você, dentro de mim, isso é algo extraordinário. E às vezes eu estou procurando Deus onde ele não está. Não era Santo Agostinho que falava isso? Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Em casa é dentro de você, que a gente vive fora. Como é difícil ter disciplina com a vida de oração. Como é difícil rezar todos os dias. Como é difícil acordar no mesmo horário, porque ele me espera. Como é difícil a missa diária. Como é difícil a confissão mensal. Como é difícil rezar o terço todos os dias. Como é difícil ser fiel aos mandamentos. Não, Jesus, vou fazer isso só um pouquinho. Eu vou pecar assim só um pouquinho. Assim que os meninos de 2 anos fazem para mim, só um pouquinho assim. Só um pouquinho. Compreende como é que é difícil a gente tomar uma decisão, como é que é difícil a gente se lançar nele, como é difícil se entregar a esse amor. Como que a gente é enrolado, né? Então, quando eu trago isso para vocês, é para que vocês possam entender a dimensão do que é esse ser pessoa. Tanto que a igreja, quando a gente professa a nossa fé, a gente não fala no plural, fala? A gente fala, eu
creio. Eu não falo eu cremos, né? Nem nós cremos. Eu creio. É pessoal. O seu ato de fé é pessoal. Ninguém pode responder por você. Isso é extraordinário, que temos essa liberdade, que pode transformar a nossa vida completamente. Como eu gostaria que vocês tivessem o coração aquecido, gente, na vida de vocês, quando vocês passarem por qualquer situação que os entristeça, ou que os alegre demais, ou que você está diante de uma decisão importante, vocês saberem que eu posso ir ali, ó, e que Ele está ali vivo. É uma pessoa, não um personagem que está ali, é uma pessoa. Eu digo que a gente descobrir isso, vai ser uma coisa extraordinária. Você vai ali, conta para Ele, chora, se precisar, sai de lá, um outro ser. O problema está do mesmo tamanho, entendeu? Mas não é seu mais. Ah, quanto remédio vamos diminuir, eu digo que a gente descobrir isso. Quando eu penso, né, que esse Deus vivo, Ele está vivo. Então a gente parece um bando de louco, né? Porque Ele morreu, mas eu estou falando que Ele está vivo, igual São Paulo. Você imagina que se eu continuar achando que Ele é um personagem, tem 20 séculos que nos separam, 2000 anos. Então fica, a palavra fica morta, ela não me revoluciona. A presença de Jesus não me faz estremecer, porque eu vou ali, ó, para adorá-lo. Tem um genuflexório ali para me ajoelhar mesmo, porque Ele é o Senhor. Chegar ali, alguém falou comigo semana passada, eu queria tanto, não, eu sou católica, mas não sei quantos anos tem que eu não vou à igreja. Falei, então não é católica, né? Foi batizada, né, amiga, só. Que não confessa deve ter uns 30 anos, né? Falei, como é que é? Então vai devagar com o padre, senão o padre morre, porque 30 anos sem confessar, a situação é gravíssima. Então, imagina, falei, e aí por isso fica, submete ao que você está submetendo, aceita o que você está aceitando, essa vida morna que permite que você namore 23 anos, como é que é? 23 anos de namoro, estou quase fazendo boda de casamento, né? Como? Não tem ninguém que te acorda, está errado, tudo evolui, do namoro passa para o noivado, do noivado para o casamento, tudo evolui. Como? Vai sentar ali, mas como é que eu começo? Falando, oi, estou meio sem graça, tem muito tempo que eu não te vejo. Muito tempo que eu não venho aqui, porque eu estou tendo tempo. Ele fala, mas eu não te perdi de vista. Eu te conheço. E te esperava. E que alegria que você está aqui. Mas eu vou falar o quê? Do começo. Fala com ele, eu estou meio sem graça, eu não sei o que eu falo. Eu estou com um namorado assim, esquisito. É para continuar mesmo? Sabia que eu estou namorando, tem 23 anos. Ele fala, estou esperando você decidir. Tem lógica? Vai lá. Quanto nos falta, né? Aí a gente liga para um tanto de gente, conversa com tantas pessoas que vão te piorar em vez de te ajudar. Ninguém tem o poder que Ele tem. Você chega lá, chora loucamente, fala, conversa, conta a casa, eu gesticulo com ele, bato uma prosa. E você sai de lá, a única pessoa que tem o poder de deixar o seu coração leve. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço Ele ser, além dessa pessoa extraordinária, você poder chamá-lo, Filho de Deus que veio ao mundo, de meu amigo. É de chorar. É de chorar. Cada vez que eu faço adoração, e eu tenho minhas horas de fazer adoração, que eu vou sair, eu falo com ele, como é que eu vou embora? Choro, parece que o mundo está acabando. Eu falo com ele, mas como é que eu vou largar o senhor aqui? Eu sei que você está aqui, como é que eu vou deixar o senhor aqui sem chegar ninguém? Se eu podia mandar uma pessoa para me substituir, como é que eu vou largar o senhor sozinho? Eu tenho que ir, porque eu tenho que atender. E o senhor vai ficar sozinho? Como é que vai ser? Porque sentar ali com ele e conversar, o dia passa. O pessoal fala, não tem assunto. Como? Gente, então não é possível que não tenha um assuntinho. Tanta coisa para contar, tanta coisa para sonhar, tanta coisa para falar, tanta coisa para pedir noção. Ele vai responder para você igual eu estou te falando? Claro que não. Parece uma louca falando sozinho. Mas ele escuta e ele vê, ele não é um personagem, então ele vai dar um jeito de eu entender. Primeira coisa que eu vou ter é paz. Ninguém te dá essa paz, ninguém, o mundo não consegue fazer isso com você. Não um remédio que você tome, não um psiquiatra que você vá, não um psicólogo que você vá, que você sai de lá, leve. O problema saiu junto. Então agora é dele, eu só levo, né? Ele vai resolver. Essa confiança incondicional que ele vai fazer, que ele não falha.
Não existe um Deus como esse. E ele ter ficado, ele como uma pessoa, e eu poder olhar para ele e dizer, eu creio, meu coração incendeia. Aquilo que ele falou, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ela já estivesse aqui pegando fogo mesmo, queimando. A nossa religião, ela precisa de queimar o seu coração. O cristianismo, por excelência, ele é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus. Então, eu gostaria que você desejasse muito, buscasse muito por Ele, porque para que uma pessoa, não adianta só eu saber que Ele é uma pessoa, eu preciso tocar nele, eu preciso alcançar Jesus, eu preciso alcançá-lo, é preciso que eu vá atrás dele, busque por Ele. Jesus precisa se sentir desejado, querido por nós, assim como a gente também deseja ser querida, desejado, Ele também precisa ser desejado por nós. Fale com ele, Jesus, eu te desejo, assim como a corça quer água, eu também desejo, a minha alma, a minha carne te deseja, eu preciso do Senhor. Se você não consegue força, deixa Ele te alcançar, não arrume obstáculo para Deus te encontrar, não se esconda como Adão escondeu, não se esconda para Ele perguntar onde estás, porque Ele sabe, mas mostra para Ele, levanta a mão e fala, estou aqui, só está vendo? Firme. Como eu desejo que vocês tenham uma religião que contagie. A gente não contagia, não contamina as pessoas falando da doença, contamina? Somente se você entrar em contato com o vírus ou a bactéria que está causando aquela doença naquela pessoa. Mas eu quero que vocês consigam contaminar as pessoas pela paixão por Jesus. Nós temos que ser no mínimo apaixonados por Ele, desejar conhecê-lo de verdade, porque isso é um dom. Quem pode nos fazer conhecer o Pai, e quem pode nos fazer conhecer Jesus? O Espírito Santo. Vamos pedir a Ele, fala, Espírito Santo, me ajuda, eu quero conhecer o Pai, e quero conhecer Jesus, através de você, através desse dom, através da graça, me dê a graça. Peça e receberás, não é assim? Batei e a porta se abrirá. Peça, não vamos pedir dom material, não que não possa, mas qual que é a graça das graças? Qual que é o dom dos dons? É poder conhecer Jesus, é se conhecer e conhecer. A maior riqueza da nossa vida é Ele, vivo ali. Com Ele nós temos qualquer coisa, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não se preocupe com a subsistência, Ele é nosso Pai. Preocupe com a vida maiúscula, que é eterna. Pensem que nós vamos viver eternamente. Isso é um trem extraordinário, é algo que não tem preço na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, fala, nos conceda esse dom, nos conceda essa graça que a gente tanto quer. Nós queremos ter um coração que vai queimar de amor. Nós não queremos ter uma religião mais ou menos, nós queremos de verdade incendiar as igrejas, nós queremos de verdade incendiar as pessoas que a gente encontrar. As pessoas têm que olhar para vocês e falar, por que você brilha? Que alguém que brilha em mim, menino. O que é essa alegria que você carrega? A alegria não é nossa, a alegria é a assinatura do Espírito em nós, é a certeza de um Deus que me ama, que caminha comigo e que vai me levar de volta para casa, e que vai cuidar de mim, das minhas necessidades, e que vai me ajudar a cumprir aquilo que meu Pai sonhou, quando Ele me fez e falou, vá e faça aquilo que eu desejo. É extraordinário. O dia que a gente entender que a gente trabalha, eu falo que é de meia, divide, vive dividido, conta tudo para Ele, peça ajuda em tudo, seja dependente dEle, dessa pessoa, Jesus, como o ar que você respira. Seja dependente dEle, acorda já desejando Ele, acorda e levanta e fala com Ele, somente por ti estou de pé, para te amar e servir. Ande aquele dia inteiro por causa dEle, corra, se cansa, pode cansar, ficar esgotada, mas por causa dEle. A nossa vida tem que valer por causa dEle. Nós temos que chegar diante dEle na hora da morte, que as pessoas estiverem chorando lá, nós já estamos lá, você já abriu lá a porta, já olhou nos olhos dEle e fala, por ti, somente por ti, eu corri tanto, somente por ti, fiz tanto jejum, somente por ti,
Suportei aquele povo que eu queria matar. Somente por ti tentei amar. Somente por ti. Porque eu não posso fazer menos por ti do que te amar. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, ela que amou Jesus como ninguém, que nos dê um coração semelhante ao dela, que ela interceda e que envie sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que Ele nos conceda esse dom de poder conhecer a Jesus como pessoa humana e divina, que nos amou tanto que nos deu a vida eterna, que quando Ele falou está consumado, a tradução real dessa palavra é: a dívida está paga, não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário, esse amor enlouquecedor desse Deus que vai nos constrangendo com tanto que Ele nos ama, que isso possa inflamar o nosso coração e falar: como não amar, como não retribuir isso, mesmo com a miséria do nosso amor. Então, que o Espírito Santo de Deus venha inflamar o nosso coração, venha queimar aquilo que não está bom, tirar da nossa vida aquilo que não serve como cristão, e fazer com que a gente de verdade viva, podendo transformar na nossa vida, mostrar na nossa vida aquilo que professamos. E a gente professa: eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.